Esperar o pessoal ir entrando. E aí, Micaela, boa noite. Vou esperar o pessoal começar a entrar para começar a live. Então já vou começando aqui. Gente, boa noite primeiramente. Na live de hoje eu vou falar sobre como manter o foco à noite. Para quem tem dificuldade aí de conseguir manter o foco, tem dificuldade aí de ter mais disciplina à noite para conseguir melhorar a alimentação. Quem sente muita fome à noite, eu vou explicar aqui por que acontece isso. Por que você pode acabar sentindo mais fome quando chega à noite ali, que dá vontade de comer pizza, dá vontade de comer lanche ou dá vontade de comer ali um chocolate. Sempre acaba dando essa vontade de comer o alimento mais calórico sempre no final do dia. Se você é esse tipo de pessoa, é o que eu vou falar aqui na live. Boa noite para quem tá entrando agora também. Então já chama todo mundo que você conhece. Se você tem uma amiga aí que gosta de comer à noite, que sempre te chama, que fala que tem mais fome à noite, já chama ela aí, já clica aqui no aviãozinho aqui embaixo. Chama ela para assistir a live de hoje que tá muito bacana. Que realmente vai ser um tema que vai te ajudar aí. Se você tá com essa dificuldade, tá sentindo muita fome e não sabe por que isso acontece. Eu também vou te ensinar no final dessa live, no decorrer da live, a como manter esse foco. Vou te explicar aqui os fatores que podem impedir ali você, que te deixam com mais fome, impedir você de continuar no foco e como melhorar isso. Porque não adianta você melhorar se você não sabe o que tá te causando isso também. Então você aprendendo o que está causando isso, fica muito mais fácil de você conseguir colocar em prática e conseguir melhorar isso também. E um dos fatores, um dos primeiros fatores que mais pode acontecer é o estresse. Que ali no começo do dia, ao longo do seu dia, você tem um dia mais estressante no trabalho, você tem um dia ali mais turbulento, seja mesmo dentro de casa, porque a gente está aí com essa onda roxa também, que acaba que muita gente não está conseguindo sair, e isso pode deixar a pessoa mais estressada. Isso é um dos fatores também que pode te impedir ali de manter o foco. Porque quando você fica mais estressada, automaticamente você já fica com o apetite mais aumentado. Você pode ver que muitas vezes, quando você está ali mais estressada, você tende a comer mais. Você tende a querer comer mais alimentos calóricos toda vez quando você está estressado, nessa intenção de reduzir ali o seu estresse, de ficar mais tranquila, de ficar mais saciada até. Isso acontece muitas vezes por essa produção dos endocannabinoides, que vão aumentar ali o seu apetite, fazendo você querer comer mais. Então é um dos fatores que pode fazer com que você perca o foco ali ao longo da noite. Que quando você chegar em casa à noite, seu apetite pode estar aumentado por conta do estresse. Se você ficou mais estressado ali ao longo do seu dia, esse é um dos fatores que podem fazer você ficar ali com mais apetite e perder o seu foco. Um dos outros fatores também, que é um que mais acomete muitas pessoas, é a ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, se você acha ali que ao longo do seu dia os fatores influenciam para você ficar mais ansiosa, isso tudo é um fator também que pode gerar ali um estresse, pode fazer com que você fique com o apetite mais aumentado à noite. Então, se você é uma pessoa ansiosa, ao longo do seu dia, pode ser que quando você chega em casa à noite, o seu apetite sempre esteja mais aumentado. Até porque ao longo do dia, muitas vezes, você pode não ter tanto tempo assim para comer, ficar ali no trabalho, ter um dia mais agitado. E aí, Helena, boa noite, tudo bem? Hoje eu tô falando de como manter o foco à noite. Até separei aqui alguns tópicos, bem bacana até. Aí eu tô falando sobre ansiedade. Se você for ansiosa, se você conhece alguém que sofre de ansiedade também, já chama essa pessoa para assistir aqui, que eu tô explicando aqui sobre a ansiedade e como que ela interfere aqui também para você manter o foco à noite. Porque se você acaba ali comendo um alimento mais calórico à noite
e o seu dia você ficou mais ansiosa, você queria comer e não conseguiu, quando você chega à noite, que você relaxa, que você tem mais tempo, você tende sempre a pensar no alimento mais calórico, porque você queria comer algo o dia todo e não conseguiu. Você ficou mais ansiosa, seja por vontade de comer, ou então por conta do seu trabalho, por conta do que a gente está vivendo hoje. Tem vários fatores que podem influenciar ali, aumentar a sua ansiedade também, fazendo com que quando chegar à noite, você esteja ali com esse apetite aumentado, querendo comer mais. Uma das coisas também que pode ocasionar isso é um jejum prolongado, é ficar muito tempo sem comer. Porque quando você fica muito tempo sem comer, acaba que muitas vezes você pode ficar pensando na comida, você pode ficar pensando naquele alimento. Por exemplo, você fala, eu vou tentar fazer 2 refeições ao longo do dia. Vou fazer o almoço e vou fazer só o jantar depois, na intenção de ter um emagrecimento. Pode ser que se você fizer tão poucas refeições assim, você vai ficar ao longo do dia pensando na comida que você queria comer e não comeu. E quando chegar ali a oportunidade de você comer, você vai querer comer em grande quantidade. Você vai querer comer esse alimento num volume muito maior. Até mesmo quando você se proíbe de comer os alimentos que você gosta. Se você pensa, eu vou comer, por exemplo, um doce, um chocolate só na sexta-feira. Só que era uma terça-feira e você queria comer. Era uma quarta-feira e você ainda estava com vontade de comer. Aí quando chegar na sexta, se você se privou tanto assim de comer o alimento que você gosta, ia chegar ali na sexta-feira você ia querer comer muito. Ia chegar no dia específico você ia querer comer em quantidade maior. Ou então se você se restringiu ao longo do dia mesmo. Você fica, eu não vou comer carboidrato, ou eu não vou comer ali um pão, porque o pão vai me fazer engordar, e você gosta muito de pão, ou você gosta muito de algum carboidrato. Você fica o dia todo ali mais estressada, mais ansiosa, com vontade de comer esse alimento. E quando chegar à noite, você vai acabar comendo, porque você vai estar mais tranquilo em casa, você vai estar ali com mais disponibilidade do alimento para você. E isso vai fazer com que você perca o foco do seu objetivo. Se você está tentando aí ter um emagrecimento, se você está aí lutando, com a balança para conseguir um resultado, quando você se priva de comer os alimentos que você gosta, quando você mesmo se restringe, você já aumenta a sua ansiedade, aumenta o seu estresse, pode aumentar ali a produção desses neurotransmissores, aumentando o seu apetite, fazendo com que quando você tem esse momento de relaxamento em casa, você busque por essa sensação de recompensa, por essa sensação de prazer, de bem-estar, que o alimento vai te proporcionar, por liberar mais serotonina, mais endorfina, principalmente o alimento mais calórico, que é o que você acaba comendo ali também, e pode atrapalhar todo esse processo aí de emagrecimento, de melhora da alimentação. Se você está buscando se alimentar melhor, de uma maneira mais saudável, às vezes cortar o alimento que você gosta pode não ser a melhor opção, porque vai comprometer aí o seu emagrecimento. Uma das coisas também que pode e com certeza compromete aí o seu foco ao longo da noite é a falta de planejamento, que eu até tinha notado aqui também. Que quando você tem essa falta de planejamento, você não consegue planejar as suas refeições, fica muito mais difícil de você manter o foco à noite. Porque pensa comigo, se você teve um dia estressante no trabalho, você ficou mais ansiosa porque você não está comendo os alimentos que você gosta, ou você não conseguiu comer nada ao longo do dia, quando chegar à noite, o que você vai querer fazer? Comer. Porque você não planejou ali a refeição que você ia fazer, não conseguiu comer, aí quando você vai chegar em casa, automaticamente você já vai pensar em comer algo muito calórico. Aí você chega em casa ali e você não tinha nada pronto. Você não tinha nenhuma refeição congelada, você não tinha nenhum almoço porque você não conseguiu fazer. E com essa falta de planejamento que você fez, quando chegar à noite você vai abrir o armário e não vai ter nada pronto. Você vai abrir a geladeira, nada que você gosta ali ou você vai ter que preparar. Se você já teve esse dia estressante, já ficou mais ansiosa, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar comendo um lanche à noite. E a chance disso acontecer é muito grande. Comenta aqui pra mim, você que tá assistindo, se não já aconteceu isso com você, algum dia que você chegou em casa, não tinha nada preparado, e você foi lá, olhou um lanche, uma pizza, alguma coisa pra poder pedir, às vezes no aplicativo ou no delivery, e fez um pedido. Por conta de não ter nada pronto em casa, por conta de não ter se planejado. Ou então você chegar em casa, abrir o armário e ver um pacote de bolacha recheada. Aí você teve o dia todo cansativo, um dia estressante, muito exaustivo. Aí quando você chegar em casa vai ter a bolacha. Você vai acabar comendo a bolacha. Ou você vai acabar comendo um outro alimento ali, mais calórico que você tenha, que você já deixou pronto à disposição.
para poder facilitar ali. Você não vai querer fazer um outro alimento. Você não vai chegar em casa cansado do trabalho e vai ficar a barriga no fogão. Ah, eu vou fazer uma carne, vou fazer uma salada, vou fazer uma janta, um arroz, um feijão. É muito difícil disso acontecer. Porque você já está cansado, você já teve ali todo esse dia estressante. Então você vai sempre pedir esse alimento mais calórico. E isso pode fazer você perder o seu foco, porque você não se planejou. E não é necessariamente toda vez colocar ali uma marmita, deixar congelada. Você pode se planejar de outras maneiras. Já deixar os alimentos que você gosta pré-prontos, fazer um almoço para a janta, ou então a janta para o almoço. Você fazendo já 2 refeições, fica muito mais fácil de você seguir. Porque imagina, se você já fez o almoço para deixar pronto para a janta, aí você chega em casa e já tinha comida pronta, a chance de você comer essa comida é muito maior, ao invés de você ir lá e pedir um fast food, acabar pedindo uma pizza, pedindo um alimento mais calórico, que vai comprometer ali, que vai te tirar do foco, simplesmente porque você não se planejou. Se você já conseguir fazer o planejamento semanal, é uma coisa que dá certo também. Ah lá, o chocolate. Rafa, olha só. Você que gosta de comer o chocolate acaba comendo uma barra inteira. Pensa comigo, se você organizasse ali o seu dia, as refeições, para quando chegar à noite, você jantar e você fracionar já o chocolate que você vai comer e colocar como uma sobremesa. Mas como que você faz para conseguir comer aquele pedaço só de chocolate e não comer mais? A gente optando sempre por um chocolate mais amargo, a partir de 60% de cacau. E o que você pode fazer também para comer menos? Você faz ali a janta e antes de você comer o chocolate, você come uma fruta de sobremesa. Se você pegar ali uma laranja, por exemplo, a laranja é rica em vitamina C, que ajuda na absorção de ferro do feijão. Aí você vai, chupa essa laranja, né? Come a laranja de sobremesa. Ela também é riquíssima em fibras, que vai te deixar com mais saciedade. Para quando você comer o chocolate, o pedaço menor já te saciar, porque você já ingeriu ali o jantar, mais a quantidade de fibra da fruta que você pegou de sobremesa. E isso faz com que você pegue bem menos o chocolate. Tenta fazer isso para você ver um dia como que vai ser bem mais fácil. Que aí você vai manter o seu foco, vai conseguir ali manter o ritmo e não vai ter um ganho de peso. Não vai ficar brigando com a balança porque você conseguiu ter esse equilíbrio. Você fez o seu jantar, você comeu a fruta de sobremesa e depois você comeu o chocolate. Que aí o seu estômago já estava cheio, o seu processo de digestão já vai ficar um pouco mais lento por conta da fibra ali, tanto dos alimentos do jantar quanto da fruta de sobremesa. E o chocolate, um pedaço menor, vai te saciar. Você vai ver que você vai conseguir ter esse equilíbrio. Tenta fazer isso um dia e me conta depois o que você vai achar. Se não vai te ajudar bastante. Olha só, eu amo pão, eu amo bolo pão. Ah, eu sei que bolo que é esse, é um bolo feito de, acho que é de pão, né? Pega o pão, coloca leite, açúcar. É uma estratégia que você pode fazer também. Você pegar ali o jantar, né, a refeição da noite, ou se planejar mesmo ao longo do dia. Porque se você não se planejar, ao longo do seu dia, à noite, você vai ficar com muita fome. Que aí, durante o dia mesmo. O que acontece com muitas pessoas? Ah, o meu problema não é durante o dia, é sempre à noite. Durante o dia eu consigo seguir. Mas se você analisar, às vezes, durante o dia, você não fez um bom café da manhã, você não fez um bom almoço, você não colocou ali os vegetais ao longo do seu almoço. Porque comer uma coxinha no lugar do almoço, isso não é um almoço. Isso não é um almoço saudável. Porque um almoço porque você pegou no horário do seu almoço. Mas não é um almoço saudável, não é um almoço com fibras, não é um almoço que vai te deixar com saciedade. Por isso que é legal que você tenha ali um equilíbrio também. No seu prato do almoço, você pega ali uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, as fibras dos vegetais. Que assim você consegue ter mais saciedade ao longo do seu dia, não ficar com tanta fome e quando chegar à noite você conseguir fazer o seu jantar e não atacar ali a geladeira, não querer comer em grande quantidade, não optar por esse alimento mais calórico. Igual aqui esse bolo pão mesmo que você comentou. Pensa comigo, se você fizer ele, mas você optar comer depois do seu jantar, você não vai ter um apetite assim tão grande para querer comer ele. Ou você deixar um pedaço dele para comer à tarde. Só que lembrando que se você quer comer um alimento calórico à tarde, ou à noite, principalmente quando você chegar com fome, você precisa ter feito uma refeição maior anterior. Porque senão você vai comer esse alimento calórico em grande quantidade. Se você não almoçar, não tomar café da tarde e deixar para comer no jantar, com certeza o seu jantar vai ser muito mais calórico, vai ser com um alimento extremamente ali calórico, mais gorduroso, que vai comprometer o foco, vai tirar você ali do seu objetivo. Porque eu não tô falando para você se restringir, muito pelo contrário, tô falando para você comer.
Porque quando você come ao longo do seu dia, você tem ali as refeições para você estar fazendo, é muito mais fácil que quando chegar à noite, você não vai ter fome do que você ter fome por não ter comido nada ao longo do seu dia. Aí você vai conseguir, igual a Rafaela também comentou do chocolate, comer menos chocolate. O Edilson comentou aqui também de comer o bolo pão. Você vai conseguir comer menos. E para você aí que está assistindo, qual que é a sua maior dificuldade à noite? O que você sente mais vontade de comer? Porque tem alguns alimentos específicos também que pode estar relacionado ao longo do seu dia, que se você comentar aqui eu consigo te ajudar. E eu vou falar também do que você pode fazer para melhorar. Além disso tudo que eu tô falando aqui dos fatores, tem aqui o primeiro, que era o planejamento. Por que eu falo muito de planejamento? Eu até comentei de você deixar ali a refeição. Você pode deixar a refeição pré-pronta, né? Ou você fazer só na hora que você chegar. Você pode deixar a refeição pronta do almoço para o jantar ou do jantar para o almoço. E depois no jantar você fazer novamente. Ou então o que você pode fazer? Congelar. Eu sempre falo disso, que é uma estratégia muito legal. Você pega ali um alimento que você gosta. Supondo que você goste muito de carne. Você pega uma carne que você gosta bastante. Faz ali o arroz, um feijão, os legumes que você gosta. A proteína que você gosta, a carne. Congela essa refeição. Se você não tem tempo de fazer, compra pronto. Tem muitos lugares que já vendem as refeições congeladas que você pode pegar, deixar ali no congelador e depois é só esquentar. Que aí quando você chegar ali do dia mais estressante, do dia mais cansativo, você só pega essa refeição, já esquenta ali, seja no micro-ondas ou em banho-maria, do jeito que você preferir, e você já vai ter a refeição para não precisar sair do foco e comer um alimento mais calórico. Porque muitas vezes quando você come um alimento mais calórico, é por essa falta de planejamento, por não ter nada pronto, por você ter ficado o dia todo fora e quando chegar à noite ali, querer já um alimento pronto. Não vai ter, você já vai correndo e pede alguma coisa. Porque quando você pede, você não precisou gastar caloria. E por que isso acontece também? Porque o seu corpo não quer que você saia da sua zona de conforto. Ele não quer que você gaste energia. Para ele, quanto menos energia você gasta, melhor. Para ele, quanto mais parada você ficar, menos calorias você gastar, vai ser melhor para ele. Então, toda vez, por isso que quando você chega em casa, quando você está mais tranquilo à noite, que é quando você tem mais fome. Pelo fato do seu corpo não querer que você gaste caloria. Aí você vai querer comer um alimento pronto. Você vai querer comer um alimento que já só chega na sua casa. Então, a falta de planejamento pode comprometer aí o seu emagrecimento muito, fazendo você ter muita fome à noite, fazendo você não conseguir ali manter o seu foco. Porque pensa, se você não se planejou para almoçar, não se planejou para tomar um café da tarde, seu jantar não tem como ser planejado. Você não vai conseguir planejar um jantar nutritivo, um jantar com fibra, com vitamina, se você não conseguiu nem planejar ao longo do seu dia. Se você ficou ali o dia todo se privando de comer, fazendo um jejum prolongado, acreditando que esse jejum vai fazer você emagrecer, só que você ficou com fome. Se você ficou com fome, isso não tá funcionando, não tá certo. Porque se você ficou com fome, vai chegar à noite e você vai comer. Você não vai conseguir controlar ali as suas vontades. Você não vai ficar saciada o suficiente para chegar à noite e não querer atacar ali um alimento mais calórico. E uma das coisas também que você pode fazer, que deve fazer, né? Se você não quer atacar a geladeira à noite, não quer sair do foco, é evitar deixar os alimentos mais calóricos em casa. Por exemplo, doce de leite, deixar ali já à sua disposição, né? Chocolate, muito chocolate, deixar uma caixa de bombom, por exemplo. Se você chegar, não se planejou ao longo do dia e você já deixou uma caixa de bombom ali, a chance de você comer esse bombom é muito grande. A chance de você pegar ali, vou comer um chocolatinho, e não tem nada pronto, só o chocolate. Você não vai comer um chocolate, você vai comer quase a caixa toda. Se deixar, você vai comer ali um bolo inteiro, se você tiver meio bolo, você vai comer uma quantidade muito maior, porque você chegou e não conseguiu se planejar e deixou esse alimento mais calórico. Você abre a geladeira e tem uma coxinha que você comprou e deixou ali congelada. É claro que você vai querer comer a coxinha. Ao invés de você já deixar um prato mais saudável congelado e você já deixar ali esse alimento mais nutritivo, pronto, a preparação já num potinho, o que não leva muito tempo. Você pega um domingo, por exemplo. Ou então o que você pode fazer que é legal também? Você vai ter um almoço de domingo. Sobrou a carne ali do almoço. Já separa ela à noite com os legumes que você cozinhou, coloca no potinho.
Porque é uma carne mais calórica? É, só que você já fez ali uns vegetais, já fez os legumes que você queria e deixou essa porção pronta. Deixou isso para um dia que você chegar ali, não conseguiu se planejar bem e conseguir manter esse foco à noite, conseguir não ter tanta fome. Isso é uma estratégia que você pode fazer. Porque aí quando você chegar ali na hora, você já vai ter um alimento que você gosta, pronto, só esquentar e comer, ao invés de você pegar o alimento mais calórico. Porque se você deixar na sua mesa ali, deixar a mesa, deixar dentro do armário sempre um alimento extremamente calórico, a chance de você comer eles é muito maior. Porque isso acontece com qualquer pessoa, até comigo pode acontecer. Se eu chegar aqui em casa, olhar na geladeira, eu tiver com fome, não conseguir me planejar ao longo do dia, eu ver que tem um alimento mais calórico, eu ver que vai ter um doce na prateleira do armário, é muito mais fácil de eu chegar e pegar esse doce, ao invés de querer fazer janta. Eu chegar e tiver um pão, eu vou querer comer o pão, ao invés de fazer janta. Isso acontece com muitas pessoas. Por isso que é legal que você tenha esse planejamento, para você conseguir manter esse foco à noite. Se planejar ao longo do dia, para ter um resultado bacana à noite. Planejar as refeições do seu dia. Evitar ficar pulando refeição. Porque quando você pula, também é uma das coisas que pode acontecer muito. Quando você faz um jejum muito prolongado. Isso, às vezes, nem intencional. Pelo hábito que você tem de só almoçar, ficar o dia todo ali no trabalho, ficar o dia todo ocupado, estudando, fazendo outras coisas, e quando vê já está na hora de jantar. Isso pode acontecer com muitas pessoas, e isso vai fazer com que você esteja com o apetite muito mais aumentado à noite, porque você ficou já um longo período sem comer. Aí vai chegar nesse horário, você vai querer um alimento mais calórico, para suprir toda essa carência que você teve ao longo do seu dia, onde você não comeu, onde você ficou querendo comer, às vezes não quis comer ou não teve tempo de comer. Porque você pode sentir vontade de não querer, achando que se privar de comer ao longo do dia vai fazer você emagrecer. Acreditando ali que se ficar esse longo período vai ter um emagrecimento. Só que, igual todo mundo fala, eu vou fazer um jejum porque eu consigo fazer o jejum, que é o auge do momento. Só que se você está fazendo um jejum para quando chegar na outra refeição você comer de uma maneira exagerada, de uma maneira exorbitante, não tem por que fazer esse jejum. Esse jejum não tem sentido algum. Se você vai chegar em casa e vai comer muito, vai ultrapassar ali a quantidade calórica, ao invés de você ter comido em pequenas refeições fracionadas ao longo do seu dia. Por isso que as pessoas têm que entender. Eu vou fazer um jejum porque o jejum é um milagre do momento, o jejum é o que está fazendo todo mundo emagrecer. Mas espera aí, olha só. Se você não consegue ficar o dia todo sem comer, o jejum vai ser a pior estratégia para você emagrecer. Não vai dar certo, porque sempre vai chegar outra refeição, você vai querer comer mais. Aí vai chegar lá, vai quebrar o jejum, vai comer uma laranja. Você não vai comer uma laranja. Você vai querer comer sempre esse alimento calórico. Que você fala, vou ficar o dia todo de jejum. Café da manhã e jantar. Aí chega no jantar, você vai querer comer uma pizza. Você fica o dia todo pensando na comida. Se você está se privando de comer para ficar o dia todo pensando em comida, você está fazendo isso da maneira errada, porque não é assim que funciona. Então você não é a pessoa que vai se adaptar bem com o jejum, porque você já pensa em comida o dia todo. Então é muito mais fácil colocar essas pequenas refeições ao longo do seu dia, para quando chegar à noite, você não querer comer esse alimento mais calórico. Você não ali ficar comendo esse alimento que não deveria, tirando você do foco. Eu vi que entrou bastante gente agora também. Comenta aí que alimento que você gosta de comer à noite, que você acha que pode te prejudicar, que pode fazer você sair aí do seu foco, para eu saber se é um alimento mais calórico, se não é, e como que eu posso te ajudar também com esse alimento. E um dos períodos também, né, um dos motivos que pode ali melhorar o seu foco, é você tentar fazer uma atividade ao longo do seu dia. Porque muitos estudos mostram também que quando você tem uma atividade aeróbica, ali seja uma caminhada, uma corrida, um exercício que você faça até dentro de casa, pode inibir o seu apetite por até 2 horas, pode deixar você mais saciada. Então se você sente muita fome no jantar, tenta fazer uma atividade antes do seu jantar um pouco, tenta fazer ali umas 6 horas da tarde, umas 7 horas da noite, quando você já está em casa, para ver se você fica com o apetite mais reduzido, se você não come tanto ali nesse horário, que são estratégias que você pode estar fazendo. Por exemplo, se você não sente nada de fome de manhã e começa a ficar com fome à tarde e à noite, já coloca uma refeição mais calórica ali à tarde, antes de anoitecer, e uma refeição do seu almoço, uma refeição de manhã, para você não se privar de comer e chegar nesse horário da noite você ficar com muita fome. Só tô tomando água para eu conseguir
falar aqui até o final, que eu falo muito. Olha só, Laura. Durante a noite você gosta de ver filme comendo pipoca. Algum problema? Então, a pipoca em si não é o problema. Qual que é o problema que seria? Depende do tipo da pipoca, de quanto de pipoca. Por exemplo, pipoca de micro-ondas é extremamente calórica. Ela vai ter ali um excesso de sódio, um excesso de gordura, que enquanto o milho, se você for fazer, não vai ter. Às vezes, se for pipoca doce, vai ter um excesso de açúcar e ela vai ficar muito mais calórica do que uma pipoca que você vai fazer na panela, por exemplo, na pipoqueira. Aí, se você for fazer a pipoca, seja pipoca salgada, evitar utilizar tempero pronto, que é uma coisa que acontece muito. Usar sazon, quinor, esses temperos que já tem em pozinho, que é só jogar por cima. Isso pode comprometer ali o teor calórico da pipoca. Para você ter uma ideia de um equivalente bacana aí de pipoca que dá para fazer. Se você pegar umas 2 colheres de sopa do milho cru e fazer, você já vai ter ali uns 40 gramas do milho cru. Depois de pronta, ela vai, às vezes pode aumentar um pouquinho por conta do azeite ou continuar no mesmo peso. Só que ela vai aumentar muito em volume. 2 colheres de sopa dá um meio pote de sorvete, falando assim numa quantidade para ter uma média. E é uma quantidade suficiente, uma quantidade razoável que dá para fazer. Aí chega no horário da noite, por exemplo, vai fazer uma pipoca assim, já é uma opção bacana. Você fazer essa pipoca com o milho mesmo, tentar utilizar um azeite, que é uma fonte de uma gordura boa, que dá para fazer ali. Coloca, unta com azeite, coloca o milho, coloca o sal, um pouquinho de sal e faz essa pipoca. É uma excelente opção que dá para fazer. Aí se quiser deixar a pipoca mais nutritiva, pode colocar ali um pouquinho de levedura nutricional, que é como se fosse um queijo, ela tem um sabor semelhante de um parmesão. E vai aumentar muito esse teor nutricional, vai deixar a pipoca mais saborosa, que é uma coisa que dá para fazer. Ou então tentar fazer um suco junto ali para tomar quando for comer essa pipoca. Porque se pegar um suco de fruta e não coar o suco, você já vai ter uma quantidade bacana também de fibra. Não é o tanto igual de fibra como se você comer a fruta, mas é uma ótima opção que dá para fazer. Que aí você tem ali o suco que você fez com mais fibra, que você não coou, não peneirou, e você tá comendo ali com a pipoca, porque o milho tem um índice glicêmico mais alto, né? Porque ele não vai ter tanta fibra ali a pipoca depois de pronta. Mas você concilia esse alimento com um alimento mais fibroso, que seria o suco natural, ou então essa levedura nutricional que dá para colocar, fazendo assim com que a pipoca fique bem mais nutritiva e você não saia do seu foco ali à noite. Você consiga manter o foco, consiga manter o ritmo para estar seguindo ao longo da semana. Então tem muita estratégia que dá para fazer, principalmente essas, do planejamento. A do estresse, se você está ficando mais estressado, tentar ver o porquê que está te deixando mais estressado ao longo do seu dia. O que está te deixando mais ansiosa. Se a ansiedade que você está tendo ao longo do seu dia é porque você está sem comer, então não é bacana que você fique sem comer. Se a ansiedade está assim porque você está de dieta, tenta ver quais alimentos que estão te deixando mais ansiosos, quais alimentos que estão fazendo com que você fique pensando nele o dia todo. Se você está pensando muito no chocolate, se você está pensando muitas vezes numa pizza à noite, às vezes pode ser porque você está com muita vontade de comer. Se você for lá, tomar um café da tarde bacana, um café da tarde mais reforçado, chegar à noite comer essa pizza, você vai ver que você vai comer um pedaço muito menor. É o que aconteceu até com uma paciente minha, que ela comentou essa semana, atendi ela ontem, que ela comprou uma pizza para comer, só que ela comeu 2 pedaços de pizza e não comeu mais. Que antes, se deixasse, ela comeria muito mais. Ou então teria um remorso por ter ficado ali um longo período sem comer, por ter ficado com essa sensação de não poder comer. Mas o que é bacana? Quando você entende que você pode comer o alimento, é muito mais fácil você comer ele em quantidade menor do que quando você já impõe essa proibição. Porque pensa, se você fosse proibida de comer um arroz ou uma batata e você adora comer batata, você vai pensar nela o dia todo. Toda vez que a gente vê ali uma placa, né, numa porta escrito proibida a entrada, a gente sempre fica curioso para saber o que tem ali. Ou então proibido para menores de 18 anos, a gente sempre associa, nossa, é alguma coisa errada, é alguma coisa que às vezes é imprópria, uma coisa que, nossa, o que será que é? Todo mundo quer saber, muitas vezes você vai querer saber, é uma coisa que desperta o interesse de todo mundo. Se você passar na rua, tiver escrito bem grande, um buraco numa porta escrito não olhe, você vai querer saber o que tem lá, por que estão falando para não olhar. Porque o seu cérebro sempre vai te instigar a isso, a querer ali que você descubra o que está sendo restrito, proibido. Quando você faz com a alimentação é a mesma coisa. Se você falar, está proibido de comer chocolate, às vezes você nem gostava tanto de chocolate, só que você vai pensar nele sempre. Nossa, por que ele está proibido?
Ai, nossa, queria tanto comer um chocolatinho, um bombom agora à noite. E acaba que chega nesse horário, você vai acabar comendo mais. Porque você se proibiu, você proibiu de comer o alimento que você gostava. Quando chegar no final do dia, você vai pensar nele o dia todo. Para quando chegar à noite, você acabar comendo. Você acabar pegando esse alimento ali que você se proibiu e saindo do foco, saindo do seu objetivo. Porque você não se planejou, porque você se restringiu de comer os alimentos que você gostava. Isso tudo pode acontecer. Quando você pega uma dieta muito restrita, a chance de acontecer isso à noite é muito grande. Porque durante o dia é mais fácil de você fazer essa dieta restrita. É mais fácil de você tirar o carboidrato ao longo do dia. Por quê? Porque você está fazendo as atividades. Aí quando você chega em casa, aquele tanto de carboidrato te esperando. Parece que eles estão lá esperando só você chegar do trabalho para você comer. Que aí você chega em casa e vai ver que tem um pão te esperando, vai ter um doce. E a chance de você comer eles é muito maior. E você acabar saindo ali do foco à noite. Então se você quer manter o foco à noite, se você quer continuar mantendo o foco, comece a se planejar, comece a planejar a sua semana, as suas refeições do dia. Comece com pequenas refeições, pequenas metas que você pode colocar mesmo para você, para quando chegar à noite você não ficar com tanta fome. Que seria, vou colocar uma meta de fazer um lanche à tarde, vou colocar uma meta de me planejar para ter fruta aqui em casa, para comer isso todos os dias. E é isso, Eli, boa noite, tudo bem? E você consegue ali ter esse planejamento, porque quando você coloca uma meta mensurável, uma meta menor, é muito mais fácil de você conseguir chegar à noite mantendo seu objetivo, mantendo o foco também. E evitar ficar com essas dietas mais restritas, com essas dietas que vão te deixar com um apetite maior e principalmente os alimentos mais calóricos. Porque se você tem ali esses alimentos mais calóricos em casa, quando você chegar em casa a tendência de você comer é muito maior. Porque aí você já teve ali o ambiente, né, mais estressante, você já teve ali a ansiedade ao longo do seu dia que pode ter acontecido, e você ficar pensando nesse alimento. Aí você chegar em casa, não ter se planejado, e abrir o armário e ter sempre esses alimentos calóricos, é o que pode acontecer que vai te prejudicar. Então comece a se planejar, comece a colocar as metas, evite comprar esses alimentos. Evite ficar colocando isso dentro da sua casa para não atrapalhar ali também o seu objetivo. Igual agora, a gente vai chegar na Páscoa. Muita gente já está animada, ansiosa para comer o chocolate. Sendo que o chocolate é uma coisa que pode comer sempre. Claro que a Páscoa é uma data diferente, é uma data especial, que chega ali, né, a vontade de comer um chocolate, tudo. No sábado, na sexta-feira santa, gosta de fazer um almoço, um jantar diferente. Mas o que é bacana? Você sempre lembrar também que a comida não vai acabar, o alimento não vai acabar ali. Então na Páscoa, o ovo que você ganhar ali, não tenta comer ele todo no domingo. Que aí você pega o ovo no domingo e vai querer comer à noite. Aí chega, liga um filme ali e come o ovo inteiro no domingo. Ou come até mesmo antes do domingo. Aproveita o feriado agora de 3 dias e acaba comendo tudo. Porque você pensa que o ovo tem que ser comido só na Páscoa. Não, o ovo, claro que é o ovo de Páscoa, para entregar na Páscoa, mas não é necessariamente comer o ovo todo na Páscoa. Tenta fracionar esse chocolate aí. Se você gosta de comer chocolate à noite, igual a Rafa que estava na live comentou, corta o ovo que ganhar em pedaços, que comprar, que fizer do jeito que for, e coloque esse fracionamento ali para comer ao longo do dia. Cada dia um pedaço. Assim vai ser muito mais fácil, você vai conseguir manter esse equilíbrio para comer na quantidade que você precisa e não exagerar. Não comer mais do que deveria. Então, assim, essas dicas que eu passei aqui hoje são dicas bem assertivas para você colocar aí em prática, não precisar ficar pensando muito. Você pode já começar a colocar a partir de hoje, aproveitar aí que vai encerrar a live e começar a ver aí todos os fatores que estão te prejudicando para você manter o foco, conseguir manter o ritmo e não sair do foco do seu objetivo. Não dispersar ali do que você estava buscando mesmo, que é melhorar a alimentação, ter um emagrecimento ali, não ficar mais nessa briga com a balança, não ficar mais nessa luta aí. A live de hoje é uma live até mais curta, porque são os objetivos bem principais aqui que eu pontuei para vocês, para te ajudar a manter o foco à noite, para quando chegar aí no final do dia, você não acabar comendo mais. Quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, também vai ter a live com um tema específico. Se você tiver sugestão também, se você tiver muita dúvida sobre algum tema que você queira saber, manda aqui pra mim. Eu sempre abro caixinha de perguntas pra você mandar, pra você colocar ali a sua dúvida, pra eu poder te ajudar também. Porque sempre que você tiver alguma dúvida, eu sempre vou querer te ajudar. Vai ser um prazer pra mim poder te ajudar
quando você tiver alguma dúvida. Então, sempre que tiver ali, já comenta, já coloca o tema de live que você queria ver. Porque se for um tema relacionado aí com saúde, com alimentação, com certeza ele vai aparecer por aqui. Então já seleciona, anota todas as dúvidas que você tiver e sempre vai perguntando, vai colocando aí, pra gente ter também sempre as lives pra poder te ajudar no seu objetivo. Seja ele de emagrecimento, de melhorar a alimentação ali e fazer as pazes com a balança novamente. Então eu vou encerrando por aqui a live de hoje. Desejo a todos vocês uma boa Páscoa, né? Equilíbrio aí na hora de comer o chocolate. Um bom feriado, descansar bastante. Que quinta-feira que vem eu encontro vocês de novo. Então um beijo e até quinta que vem. Tchau!